Então eu quero falar para você o seguinte, para você iniciar a sua carreira e conseguir o seu primeiro emprego, duas coisas principais que você precisa focar. A primeira é a sua qualificação. Quando eu falo qualificação, eu não quero dizer só qualificação técnica. São três coisas dentro dessa área, dessa parte de qualificação. Quais são essas três coisas? Primeira coisa é aprender a como dar suporte. O que significa suporte de TI? Como que é o dia a dia de alguém que faz suporte de TI? O que significa ir lá e resolver o problema de uma pessoa? Dar suporte de TI significa você ir lá e resolver problemas relacionados ao ambiente de tecnologia, que impedem as pessoas de fazer o trabalho delas. Você conserta os problemas que estão acontecendo no ambiente de TI da empresa a qual você trabalha ou que você presta serviço. Então tem muitos problemas diariamente. Você precisa entender, a primeira coisa que você precisa saber é como fazer isso. Você tem que aprender a fazer pesquisas, você vai aprender. A gente não sabe todas as coisas. Eu já estou há quase 20 anos na área, não sei, não adianta ser assim, esse problema é tal coisa, problema X é tal solução, problema Y é tal solução. Pô, alguns sim, alguns são mais fáceis, mas a maioria não. E você precisa pesquisar. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana lá na empresa apareceram duas pessoas do departamento financeiro que elas tinham, na parte de finanças elas são excelentes, mas na parte de TI elas não sabem, elas precisam do analista de suporte, da pessoa que vai resolver o problema de TI. E elas estavam trabalhando com o Excel tá dando uma mensagem de erro lá que a gente não sabe o que é, né? E tanto eu quanto a minha equipe, a gente não consegue resolver o problema. E aí ela dá uma mensagem de erro, trava e reinicia o Excel e a gente não consegue entender o que é. Fizemos muitas pesquisas, procuramos muitas soluções e não encontramos uma solução adequada. A gente vai lá e faz uma pesquisa, aplica a solução, segue o ciclo de suporte e faz de novo, não deu certo, volta, pesquisa de novo, encontra um novo plano de ação, aplica, vê os resultados e vamos seguindo dessa forma. Até que encontramos uma solução de como fazer algumas configurações dentro do Excel que vem por padrão, mas pro tamanho de arquivos que eles estavam usando, podia acarretar esse problema. Gente, eu nunca ia saber disso, tinha que fazer muita pesquisa e a gente aplicou várias soluções e conseguiu, deu tudo certo. Mas qual que é o segredo? O que eu quero dizer? Eu não sei tudo, tem que fazer pesquisa, tem que saber procurar. Isso é ser um analista de suporte. Então a primeira coisa que você tem que entender é como é trabalhar. É como, por exemplo, uma pessoa que quer ser médico, ela já sabe mais ou menos, ela quer ser médica, ela vê como que é uma rotina de um médico. É uma pessoa que quer ser um motorista de ônibus, que quer ser um profissional de marketing, você já vê mais ou menos a rotina, você entende o que a pessoa tem que fazer, entende? Então ser analista de suporte, você, primeira coisa é entenda como dar suporte, entenda como fazer suporte, é a primeira coisa. E aí a segunda coisa nessa parte de qualificação é você desenvolver as suas soft skills. Por que desenvolver soft skills? As suas habilidades interpessoais. Eu falo muito disso aqui no canal. Por que desenvolver as habilidades interpessoais? Porque isso vai te fazer se destacar no mercado. Vai fazer você largar na frente da maioria das pessoas que não desenvolvem soft skills. Quais soft skills são essas? Com boa comunicação. É muito importante ter boa comunicação, saber trabalhar em equipe, ter flexibilidade, ter resiliência. Resiliência quer dizer você receber um problema, absorver o problema e rapidamente voltar ao estado normal. E assim, a gente está cheio de problemas, né? Resiliência, isso se aplica também a muitas outras áreas. Todas essas soft skills se aplicam a outras áreas. Mas para nós que trabalhamos com suporte, é muito importante você ser capaz de resolver problemas, não se deixar abalar por eles, entende? Trabalhe as suas soft skills, desenvolva as suas soft skills porque elas vão te ajudar a largar na frente. A maioria das pessoas que trabalham com TI não se preocupam com algumas dessas soft skills que são muito, muito, muito importantes. E se você começa a fazer, a se preparar, você não consegue se comunicar bem, mas você vai lá e se esforça, você vai lá e começa a praticar, conversar com outras pessoas, mesmo sendo acanhado, dá um passo a mais do que você já faz normalmente. Você vai começar a crescer. Falo pra vocês porque eu tive um pouco de dificuldade de me comunicar. Quando adolescente, era muito difícil fazer isso aqui que eu tô fazendo na frente das câmeras, era algo terrível, assim, muito, muito difícil pra mim mesmo. E até de falar com as pessoas. Mas aos poucos eu fui crescendo e desenvolvendo essa parte de comunicação. A questão não é ter medo, a questão é você tem medo e faz mesmo assim. O medo não pode impedir você de buscar o seu progresso. Então as habilidades interpessoais, as soft skills são extremamente importantes para o seu crescimento. Para entrar na área já vai ser uma diferença gigantesca para você. Eu conversei recentemente com duas analistas de RH e todas elas falaram para mim que uma das coisas que elas analisam são as soft skills das pessoas, dos candidatos. Como eles lidam com problemas, como eles lidam com problemas de equipe, se conseguem trabalhar em equipe, comunicação, como eu já falei, é muito
importante isso. A terceira coisa, na parte de qualificação, aí sim vem a qualificação técnica. E a qualificação técnica é tão importante quanto as outras coisas. Você tem que saber tecnicamente, senão não adianta nada você... Como que você vai trabalhar se você não sabe do que está sendo falado, né? Então você precisa buscar uma qualificação técnica. Então faça cursos, aprenda a instalar e desinstalar sistemas operacionais, resolver problemas de sistemas operacionais. Hoje o sistema operacional mais utilizado no mundo é o Windows 10. A maioria das empresas utilizam. É importante você aprender. É importante você aprender conceitos de rede, problemas de impressão, como resolver problemas de impressão, conceitos de cloud, também como trabalhar com Service Desk. Eu falo bastante sobre Service Desk aqui porque a maioria dos treinamentos não ensinam sobre isso. E é importante você aprender. Para o primeiro emprego, se você já chega lá falando, eu sei trabalhar com Service Desk, com o sistema de Service Desk de abertura de ticket, é uma grande diferença. Lembra dessas coisas. Quando for procurar um treinamento, lembra que precisa ter esse conteúdo, essas coisas que você precisa aprender, esses conceitos técnicos. Você não precisa se aprofundar, se tornar um mestre. A gente está falando de conseguir o primeiro emprego. Você não é um expert ainda. Você está começando na área. Para o primeiro emprego, esses conhecimentos são insuficientes. Você não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Tá bom? É só esse tipo de coisa. Focando nessas três áreas, nessas três coisas, aprendendo como fazer suporte, como fazer pesquisa, buscando problemas que acontecem, como eu faria se eu estivesse trabalhando nessa empresa que teve esse problema. Desenvolvendo suas soft skills e desenvolvendo tecnicamente o seu conhecimento, você vai se qualificar em preparação para a vaga. Essa é só a primeira coisa, a qualificação, a sua qualificação. A segunda coisa que é importante para você, para conseguir a sua vaga, poder mudar de vida, começar a sua carreira, é você saber como aplicar para as vagas. E parte disso, divido isso também em duas partes. A primeira é ter um bom currículo. Você conseguir arrumar o seu currículo de uma forma que ele fique atrativo. Então você precisa aprender a arrumar o seu currículo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica exatamente como fazer isso. Procura aqui uma live que eu fiz onde fala sobre como arrumar o seu currículo. E eu criei do zero um currículo para um analista de suporte júnior, uma pessoa que está começando a carreira em TI, a carreira em suporte. Então você está começando a carreira agora, procura esse vídeo, vai lá e adapta aquilo para você, para sua realidade. Utiliza as coisas que são verdade para você, desenvolve as outras coisas que você precisa desenvolver e você vai conseguir ter um currículo atrativo para aplicar para as vagas. E a segunda coisa é aplicar para as vagas em si e treinar e praticar para as entrevistas. Nas entrevistas você precisa mandar muito bem, você precisa fazer as entrevistas de uma forma que vai brilhar os olhos. Eu sempre falo isso, brilhar os olhos dos recrutadores. Mas para isso você tem que estar preparado para as perguntas, como se comportar, o que fazer. Também tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, ensino sobre como se portar nas entrevistas. E antes desse processo das entrevistas, você vai aplicar para as vagas. E aí você lembra de que precisa adaptar o seu currículo para cada vaga, senão você não vai ser nem chamado. Faça um bom currículo, adapte para cada vaga e aí você, depois de adaptar para cada vaga, você treina para as entrevistas. E quando você for chamado para a entrevista, você vai brilhar os olhos dos recrutadores e conseguir o seu primeiro emprego. É isso que você faz, né? Foi uma resposta longa para essa pergunta, mas porque eu acho essa pergunta muito, muito importante e vai fazer uma diferença enorme esse processo. Então, eu tô aqui buscando ajudar você a mudar a sua vida, a conseguir realmente o seu primeiro emprego.